Parabéns pelo Dia do Psicólogo. Hoje eu estou aqui para conversar com a Gisele Cristine Meneghelli, que é psicóloga, assistente técnica de orientação e fiscalização da subsede norte do CRP 12, né? Então, Gisele, seja bem-vinda. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a publicidade e a publicidade profissional e a nota técnica do CFP de janeiro de 2022, né? Eu faço parte da Comissão de Clínica e Práticas Psicoterápicas do CRP 12. Eu me chamo Mônica da Silva Justino, sou psicóloga com CRP 12-01352. Olá, bom sábado a todos. A gente vai falar então sobre a publicidade, a nota técnica CFP 01 de 2022, alguns marcos normativos sobre a publicidade profissional. Nós temos a resolução CFP 03 de 2007, nós temos o nosso código de ética estabelecido pela resolução 10 de 2005, a nota técnica 01 de 2022, que foi lançada pelo CFP agora em junho, e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, estabelecido na Lei 8.078 de 1990. Os dois primeiros marcos são resoluções, então eles podem ser consultados na própria ferramenta do CFP, o atosoficiais.com.br/CFP, que é uma ferramenta bem confiável que a gente indica para essas consultas e que sinaliza se a resolução está em vigor ou não está em vigor e pode ser buscado pelo número dela ou por palavra-chave. Na introdução da nota técnica, ela traz ênfase para os princípios fundamentais e para alguns artigos do Código de Ética. Em princípio, com ênfase no princípio 5º do Código de Ética, que é o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. E aí, essa é a lógica pelo qual a gente tem que tratar a nossa publicidade profissional mesmo. E aí, em seguida, durante a introdução ainda, é falado sobre os instrumentos privativos da nossa profissão. E é citado o artigo 18 do nosso Código de Ética, que traz que o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão. E aí, o que é o exercício legal da profissão, né? É quando alguém se faz passar por psicólogo não sendo psicólogo. E aí, como que é essa habilitação do psicólogo? Relembrando, né? Para ser psicólogo, usar o título de psicólogo, é necessário a graduação em psicologia, mais a inscrição junto ao CRP. E é importante pontuar aqui que o exercício legal da profissão é crime. E a nota técnica, ela traz mais alguns pontos de discussão ao finalzinho da introdução, falando primeiro sobre a questão da perenidade das informações veiculadas pelos psicólogos. Então, essa questão de que essas informações que estão nas redes sociais, elas podem se perpetuar naquele espaço e os cuidados que a gente precisa tomar quanto a esse conteúdo. As publicações associadas à imagem do psicólogo na internet que não sejam adequadas para o exercício profissional. A importância de saber manejar essas informações com o conhecimento adequado das ferramentas digitais utilizadas e o conhecimento dos riscos éticos envolvidos. E aí, o primeiro item que é trazido é sobre a publicidade e as redes sociais. E iniciando sobre a publicidade da pessoa física, a nota técnica ela remete para o artigo 20 do nosso Código de Ética, que traz que o psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, e aí traz algumas alíneas sobre o que nós devemos cumprir enquanto psicólogos. E é sempre importante retomar essa questão de que, ao nos promovermos, nós devemos informar o nosso nome completo, o CRP que temos em inscrição e o seu número de registro, conforme está ali na linha A do Código de Ética lá no artigo 20. Então, por exemplo, Gisele Cristine Meneghelli, CRP 12/19111. Esse é um exemplo. E aí, por que é importante isso, né? Porque isso traz transparência na prestação de serviços psicológicos. E, além disso, o usuário pode buscar pela tua habilitação pelo Cadastro Nacional de Psicólogos, que é cadastro.cfp.org.br. Um outro fator importante disso é que isso traz credibilidade na prestação de serviços e o usuário, às vezes, ele pode ficar desconfortável de perguntar para o profissional qual que é o nome completo, para saber se o profissional tem mesmo habilitação como psicólogo e tudo mais. Dessa forma, já fica algo claro para a pessoa.
Tá, então eu vou aproveitar e já vou te fazer algumas colocações, né? Porque, assim, é para tirar dúvidas que chegam, na maioria das vezes, perguntando para a gente, psicólogo, e é uma dúvida geral também dos profissionais, né? Até para a gente saber um pouquinho. Porque a gente vê que, ultimamente, as redes sociais, elas ganharam uma amplitude muito grande e está todo mundo fazendo apresentação na mídia, todo mundo quer falar um pouco do seu trabalho, divulgar e tal, né? Então, a gente vê que, assim, o Instagram, Facebook, são ferramentas que são muito utilizadas. É claro, a gente tem N outras, né? Tem os sites, o LinkedIn, enfim, tem outras, mas esses dois, na maioria das vezes, acabam sendo mais utilizados pelos profissionais. E aí surgem algumas dúvidas com relação a essa própria exposição na mídia, né? Como que o profissional ele deve se portar em relação a isso? Você está trazendo aqui algumas informações, mas eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade em manter um pessoal e um profissional, né? O que fica mais adequado? Qual o meio que a gente deve utilizar para expor, na verdade, o nosso trabalho? Porque, queira ou não, assim, de uma forma geral, é sempre dito para o profissional que ele deve ter um só, porque ele tem que mostrar a pessoa que ele é, falar um pouco da vida dele e tal, né? Ter aquela proximidade para poder, sim, as pessoas saberem que estão falando com alguém real, né? Então, isso é muito comentado no geral no marketing. Então eu queria saber um pouquinho, né, porque você está trazendo todas essas informações, o que a gente poderia trazer mais para o profissional de psicologia em relação a esses cuidados, né? Claro, Mônica, a gente ainda vai tratar um pouco mais durante a minha fala com mais completude sobre esse tema, mas já vou adiantar algumas questões quanto à questão de que o CRP12 recomenda a separação dos perfis ou páginas em perfis e páginas pessoal e profissional, justamente para que se possa ter uma comunicação transparente com o usuário do serviço e não incorra em possíveis erros ou riscos desnecessários. Por exemplo, a questão da manifestação pessoal, então, ao se manifestar a opinião pessoal, ela pode ser confundida com uma opinião de uma categoria como um todo. E também é importante remeter que, enquanto psicólogos, nós fazemos um compromisso, nós temos uma escolha, e aí, enquanto escolha da nossa profissão, ela envolve, além da nossa liberdade de expressão enquanto cidadãos, ela também envolve os nossos deveres, as nossas possibilidades, as nossas limitações do nosso código de ética, e que nós precisamos estar sempre atentos a isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais completo sobre essa questão, mas é uma pergunta bem importante que você trouxe. A gente vai falar sobre a questão da publicidade da pessoa jurídica. Então, quanto às pessoas jurídicas, muitas pessoas não têm conhecimento, por mais que a gente até colocou há pouco tempo no nosso site, de novo, essa publicidade, mas pessoas jurídicas que prestam serviços de psicologia, elas devem possuir inscrição junto ao conselho, então, conforme a resolução CFP 16 de 2019, e também conforme uma lei que agora não estou bem lembrada o número, mas que essa resolução, ela também traz que as pessoas jurídicas que têm inscrição junto ao conselho, elas precisam fazer a publicidade desse número de inscrição durante a sua inscrição e recebem na inscrição junto ao conselho um certificado, e esse certificado precisa estar em local visível para as pessoas. Esse certificado é um certificado que tem validade de 3 anos, e aí assim que tiver acabando a validade dele, é importante sempre buscar atualização junto à secretaria. E o número de inscrição da pessoa jurídica também é possível buscar no Cadastro Nacional de Psicólogos. Isso que você está trazendo é bem interessante, porque assim, nem todo mundo tem esse conhecimento que é necessário ter essa pessoa jurídica, né? Porque a gente fala dos serviços de psicologia e na maioria das vezes está atrelado sempre a questão do profissional, do psicólogo, e a gente não faz esse link com a questão desse registro de pessoa jurídica. Então eu acho que é interessante até para o psicólogo saber o quão necessário é fazer esse registro também, né, para essa publicidade, para essa divulgação, e o número, né, colocar o número assim como o nosso CRP, né. Exato, inclusive toda pessoa jurídica que tem inscrição junto ao conselho tem o seu próprio responsável técnico e tem a questão da responsabilidade técnica junto, né? E o que pode ser destacado numa publicidade profissional do próprio psicólogo? O profissional pode destacar a formação, então, por exemplo, formado em psicologia,